É isso aí, minha gente. Mais um Brothers Podcast aqui, diretamente da cidade de Bauru para o mundo. É isso aí, mais um graças ao Pai. Graças a Ele Graças sempre, ao que nos Pai. dá força e nos isso aí. sustenta. É isso Elton, aí. como é que você tá, meu irmão? Muito bem, graças a Deus. Muito bem, hoje? muito feliz. Mais um Brothers Podcast. Graças a Deus. É isso aí. E hoje tem muita coisa boa para aprender aqui, hein? Rapaz, hoje promete. Que trajetória, hein? Eita, nós, que história, quanto conhecimento, Meu Deus. quantas dificuldades superadas, né? Então, a superação, né, cara? É verdade. A superação é que... olha, eu vou falar pra você. A vida é isso, né? Motiva a gente a continuar, a batalhar, a ir pra cima e a gente vai até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso aí. Vou descansar só lá, né? Só lá. Enquanto isso, a gente vai fazendo aí o que ele nos designou. Perfeito, perfeito. Vamos Elton, mas antes de abrir para o nosso convidado, vamos fazer aquele suspense, né? Vamos fazer aquele suspense para os familiares, amigos e telespectadores. Opa! Vamos fazer aquele suspense. Nós precisamos falar dos nossos parceiros e falar com muito carinho, porque tá chegando o dia 10. Com certeza, com certeza. Fala, Elton. Desde já agradecer a todos os nossos parceiros, você que faz parte desse projeto, você aí que também nos proporciona a ter entrevistas como essa, a ter conversas como essa, a aprender, a poder compartilhar histórias como essa. Muito obrigado. E se você quiser fazer parte também desse projeto, é só chamar a gente aí lá no nosso direct, vamos conversar, vamos agendar e vamos fazer essa parceria aí ir pra frente, certo? Então vamos começar aqui com a Sanches Assessoria Contábil e Empresarial. Fala dela. Para você que é empresário ou conhece alguém que é empresário e quer pagar menos impostos, a Sanches Assessoria Contábil e Empresarial pode te ajudar. Eles são especialistas em consultoria e planejamento tributário, com atendimento flexível via WhatsApp, online, presencial, tudo para facilitar para você. A Sanches Assessoria Contábil e Empresarial não é só burocracia. É o quê? É consultoria, assessoria e muito mais. Quem mais? A 014 Kitnet. É a melhor de Bauru. Região. São Paulo. Do Brasil. Do planeta. É ela. É ela. Kitnet mobiliada. Fala. Wi-Fi grátis. Um cantinho aconchegante para você que trabalha o dia todo, quer chegar na sua casinha, comer o seu papá, ficar em paz, tranquilinho. Esse é o lugar para você. A 014 Kitnet. Top demais. E o slogan? Bagunçou? É rua. Lá da 014 Kitnet é paz e tranquilidade. Com então, certeza. vai lá conhecer. Já vai lá no Instagram, @014 Kitnet. Tem mais? Alcateia Fight. Fala. Tive lá esse feriadão, levei minhas meninas lá pra dar um treinão. Achei isso, Não, senhor? só fui assistir. Ai, meu Deus. tô acima do peso, não tô aguentando muita coisa. Tem que treinar. Mas levei as meninas lá, foi muito legal. Levei minha pequena, fui lá o sparring dela. Muito legal, muito gostoso. Alcateia Fight. E pro Luidão, sem palavras, um ótimo instrutor, um ótimo professor. Lutador de MMA, então tem muita experiência aí para passar para você. Se você quer dar um treinão de Muay Thai, Jiu-Jitsu para criançada, para mulherada separada ali, também você pode ir lá com toda a sua família. Eles vão te receber muito bem, você vai dar um treinão muito bom lá. Eu gostei muito e em breve estarei lá de novo com as minhas meninas e espero treinar também. Vamos ver se eu aguento. Tem que treinar. Saúde. Vamos e aí, lá? Vamos conversar, vamos aprender mais uma vez, né? Vamos para mais uma edição do Mais Brothers? uma edição, é isso aí. Bora. Hoje estamos com o William. William, obrigado por sua presença, por aceitar o convite. É uma honra recebê-lo aqui, viu? Obrigado a vocês pelo convite. E é um prazer estar aqui com vocês, conhecê-los e que possamos aí inspirar e mostrar que, independente da situação, papai sempre tem o controle, sempre esteve no controle de todas as coisas. Com certeza. É bom ver um negrão bonito, apresentável, né? Inteligente, vitorioso. E com certeza inspira outras pessoas. Como disse, é uma honra receber você aqui. E queria conhecer um pouquinho da sua trajetória, né? Você passou por perdas muito cedo, né? na infância. E foi criado pelos seus avós em uma condição até que difícil, né? Conta um pouquinho pra gente como foi isso, para depois a gente falar das vitórias, né? Porque antes das vitórias, né, às vezes tem algumas dificuldades. Conta um pouquinho pra gente. Marcas, né? Tem. Em tudo, hoje, né? Hoje como cristão, em toda a minha trajetória até eu chegar aqui, onde eu cheguei,
eu vejo que Deus cuidou. Ele sempre cuidou. E eu vejo que muitas coisas aconteceram também para que Ele pudesse me preparar para que eu pudesse chegar a estar aqui. Então, a minha história, eu nasci em Jardinópolis, uma pequena cidade ali no interior de São Paulo, 20 quilômetros de Ribeirão Preto. Nasci ali. Com 4 anos, eu perdi a minha mãe. Minha mãe foi vítima de câncer de ovário, câncer de estômago. Começou no ovário, evoluiu para o estômago, por aí foi. Ela tinha 26 anos. Quando ela faleceu, não tinha só eu, tinha mais eu, meu irmão do meio, Wilson, o meu irmão Washington. E minha mãe morreu. Meu pai, eu não sei por que motivo, ele deixou a gente aos cuidados dos meus avós maternos. Seu pai é vivo hoje? Olha, eu não sei. Você não tem notícia do seu pai? Não tenho notícia do meu pai. A última triste. vez que eu ouvi meu pai, foi no enterro, no velório do meu avô. E isso foi em 90, fevereiro de 1990. Nunca mais vi. Nossa. Nunca mais vi, nunca Puxa mais vida. teve notícia. Não sei se está vivo, não sei a situação. Foi a última vez que eu vi. Agora, que eu falei mesmo foi bem antes. Que eu falei, acho que foi... Que eu me lembre, assim, eu devia ter uns 8 anos. Que eu me lembro. E faz falta uma presença paterna, né? Apesar de você ter o seu avô, né? Tive meu avô morreu. Morreu cedo também. Morreu, eu tinha 10 anos. Mas eu vida. tive a presença do meu tio. Ah, teve alguém. Tá? ali. A presença paterna que eu tenho é o meu tio. Que bom. Também, que fui inspirado, de certa forma, por ele também. Por quê? Porque ele também, para sair desse ciclo, quebrar aquele ciclo de pobreza, de miserabilidade que ele vivia, que a gente vivia, em razão da nossa condição, dos meus avós serem rurícolas, eles trabalhavam em roça, eles não sabiam ler, não sabiam escrever. E meu tio, ele, para poder quebrar isso daí, ele teve que estudar. Ele fez um curso técnico em enfermagem. Foi isso que acabou salvando ele. Ele, assim, ele conseguiu conseguiu ter condições melhores do que os meus avós tiveram. A minha mãe, ela já não conseguiu fazer isso. A minha mãe, ela estudou por um período, só que aí ela teve a gente. Teve a gente. Ali com 21 anos ela teve a gente, não conseguiu prosseguir os estudos. Aí abandonou, parou de trabalhar, que era algo que era frequente, corriqueiro naquela época. As mulheres, elas tinham filhos, paravam de trabalhar. E no que ela parou de trabalhar, já veio a doença por falta de cuidado, porque câncer de ovário é algo assim que hoje em dia é completamente prevenível, né? Uhum. Você faz os exames ali, mas ela acredita que ela não fazia. E, enfim, foi vitimada pelo câncer e fomos criados, né, pela minha avó. Minha avó, naquela situação dela, teve que parar de trabalhar também. Quando ela assumiu essa missão, ela teve que parar de trabalhar. Só o meu avô trabalhando, ali um salário mínimo, naquela época ali de meados de 80, aqueles planos loucos da economia e remarcação de preço e aluguel aumentando todo dia e um salário mínimo, então era difícil. E foi uma infância assim bem difícil nessa parte. Aí minha avó para de trabalhar e começa a cuidar da gente. Começa a ensinar a gente, começa a fazer as coisas. Logo na sequência, depois que a minha mãe morreu em 84, quando foi em 89 eu perdi meu irmão. Meu Deus, Nossa. que triste. Meu irmão do meio, o Wilson. Era o William, eu, meu irmão do meio, o Wilson, e o Washington, o caçula. Quando a minha mãe morreu eu tinha 4, o Wilson tinha 2, ia fazer 3, e o Washington tinha 1. Então, ali em 89, meu irmão morreu. Ele tinha um problema congênito do coração, deu uma pneumonia ali e já juntou com isso. Nossa. E ele morreu. Isso abalou bastante a estrutura dos meus avós. Mas bastante mesmo. Eu não sei se foi em decorrência disso, mas em 90, fevereiro de 90, meu avô faleceu. Meu Deus. Meu avô morreu. Aí ficou a minha avó para cuidar de nós dois. O meu tio, ele ficava à distância porque ele também estava estudando. Ele não tinha concluído os estudos dele ainda. Estava estudando, trabalhando. Ele morava em outra cidade, morava em Ribeirão. Era próximo, né, as cidades. Morava em Ribeirão, trabalhava ali, ele ajudava no que podia. Aí, com a morte do meu irmão, a morte do meu avô logo em seguida, a minha avó teve um período
passou um período assim muito difícil, ela ficou doente, precisa ser internada. Nesse período que ela ficou internada ali no finalzinho do ano 90, ela deixou uma sobrinha do meu avô para cuidar da gente. Nossa. Aí ela ficou no hospital, passou um tempo no hospital, depois ela voltou. Quando ela volta, ela pega, na sabedoria dela, na humildade dela, ela começa a preparar eu e meu irmão para, olha, vocês estão vendo aí, ó, morreu um, morreu outro, não sei até quando eu vou ficar aqui. Sim. E vocês vão ter que começar a se cuidar. Um vai ter que começar a cuidar do outro. Foi ali que eu já fui aprendendo as coisas mais básicas, desde lavar uma roupa, lavar minha roupa, fazer minha comida, cuidar de uma casa, limpar, fazer essas coisas assim para cuidar da casa e também para cuidar do meu irmão e procurando ensinar ele também. Tanto que quando eu me casei, essa dificuldade, a minha esposa ela não encontrou. Já chegou, já sabia Já lavar chegou roupa, já foi preparado. Já cheguei, de certa forma, preparado para ajudar, nos afazeres de casa. E então, nisso aí eu já tinha 12 anos. Aí minha avó começou a me ensinar isso daí, eu estudando, não gostava muito de estudar, né? Confesso. Até essa época eu não gostava de estudar. Mas, dada a necessidade, a minha avó ela pega, me tira dos estudos de manhã, na época eu tinha 12 anos, e eu estava na metade da 6ª série, e me coloca para estudar à noite. Com 12 anos? Com 12 anos. Eu fui para a 6ª série. Pensando em colocar você para fazer algum tipo de trabalho durante o dia? Para trabalhar, para complementar a renda. Porque era um salário mínimo, e aquele salário mínimo dava para pagar a prestação da casa, pagar a energia elétrica, pagar a água e alguma coisa de comida, o básico. Era o que dava para fazer. Qual que era o prato de vocês? Olha, naquela época era arroz, feijão, a minha avó ela plantava mandioca no quintal de casa, ela sempre deixava ali mandioca no quintal de casa, carne moída, comia bastante, que era barato. Linguiça, sabe aquela linguiça cabo de rei? Sim. Vixe. Duro que eu gosto dessa linguiça aí. E é barata, né? É barata, eu gosto. Então era normalmente... Aí fica mordendo o plastiquinho depois. Exato. Era esse a nossa alimentação. Bem simples, né? Simples. A gente não tinha luxo, mas fome a gente não passava. Deus nunca deixou a gente passar fome. Passar sim, necessidade. Por exemplo, Hoje, quando eu vou ver, eu paro para pensar, eu não tenho o hábito de tomar café da manhã. Eu não tenho fome de manhã. Porque lá vocês não tinham costume de tomar café. Não é então o corpo adaptou. Não é que não tinha não costume, tinha é que corpo. não tinha. Não tinha, não podia. Simplesmente não tinha. Rapaz. E é aquilo, é adaptação, né? Uhum. Não tinha o hábito de comer pão. Tinha uma amiga de um amigo do meu avô, que ela ia numa padaria e ela deixava uma quantidade de pãezinhos pagos ali pra gente todo sábado ir lá e comprar aquele pão. Então, olha que legal. Aos sábados eu sabia que tinha pão. Uhum. Leite não tinha. Minha avó era alérgica a leite, não comprava. Então eu vim começar a tomar gosto por leite já adulto. Mesmo assim, difícil eu tomar leite. Café, sempre que eu tomava, me dava azia. Quando eu comecei a tomar café, quando a minha esposa ficou doente. Isso tem 3 anos. Aí eu comecei a tomar café. Comecei a tomar café num hospital, sem açúcar. Vi que não me dava azia. Bom, aí eu comecei a tomar café. Mas... Só um comentário. Essa semana, uma das nossas parceiras aqui, ela falou que o que dá azia não é o café, é açúcar que a gente põe no café. Então, isso comprova que talvez seja isso mesmo. Exatamente. Era tomar café, tinha açúcar, azia. Mas aí depois, no hospital, como no hospital é tudo muito regrado, e você que faz isso, eu colocava café, leite e não colocava açúcar, não me dava azia. Até que eu experimentei o café sem o açúcar, não me deu azia. Mas quando criança, assim, isso aí era difícil, era raríssimo a gente tomar café. Então eu não me acostumei. Me acostumei a chegar assim até meio-dia com o estômago vazio, só com água.
Isso até hoje. Então, não sinto essa dificuldade. Meu corpo realmente se adaptou a isso. Uhum. Então, voltando à história, naquela época, a minha avó, ela colocou eu à noite para estudar, visando realmente ajudar ela com as despesas da casa, aumentar a renda. Aí, eu tive um choque de realidade. Ali eu entendi como funciona a vida, como é que funcionam as coisas. Cidade pequena, e naquela cidade, na época ela tinha 20 e poucos mil habitantes, era uma cidade que todo mundo conhece todo mundo. Todo mundo tinha um sobrenome. E até hoje é assim lá. Eu ia procurar emprego, você é filho de quem? Quem é o seu pai? Aí eu batia em portas. Ah, mas eu não conheço o seu pai. Ah, volta depois aí que eu vou ver se eu consigo alguma coisa pra você. Precisava ter essa referência do pai para poder te contratar. Porque se conhece a família, sabe que vai ser uma pessoa de boa índole ou não. Então eles pediam essa referência. Pedia. E Nossa. imagina você naquela situação, uma cidade pequena, a população daquela cidade é, em sua grande maioria, naquela época, de descendentes de espanhóis, descendentes de italianos, portugueses. Então aí você pega e você vê uma criança, 12 anos, negra, sem referência nenhuma. Como é que eu vou poder colocar e como é que eu vou ter confiança para poder colocar para trabalhar aqui? Porque normalmente não tinha empresa. Naquela época não tinha tantas empresas. Era mais comércio mesmo, negócios de família. Então eles buscavam essa referência. Eu não tinha essa referência. Rapaz, Complicado, como você... Eu não tinha essa referência. Aí foi indo, foi passando. Já que eu estava à noite, durante o dia eu não conseguia emprego, o que eu vou fazer? Vou estudar. Não tinha o que fazer, não tinha outra situação. Então, durante o dia, você não arrumou emprego, você enfiou a cara nos livros. Aí estudava. Aí ia pra escola à noite. Ia pra escola à A noite. vida virou um estudo. Virou para estudar. Que legal. Virou para estudar. Ajudava a minha avó nos afazeres de casa, fazia o que tinha que fazer ali. Chegava à noite, final da tarde, à noite, ia para a escola. E nesse período de estudo aí, durante o dia, você já tinha um norte para onde você queria caminhar? Não. Eu sempre tive muita facilidade com ciências exatas. Sempre. Sempre tive muita facilidade. E no decorrer desses estudos, só que isso eu estava na 6ª série, no meu primeiro colegial, a primeira referência que eu tive como professor foi um professor de química. Nossa. Que ele chegou na sala e ele falou, sabe aqueles professores assim que chegam, professores desafiadores? Uhum. Ele chegou na sala assim e falou assim, olha, é o seguinte, comigo, aluno não tira 10. Aí eu olhei para ele assim e falei assim, mas como assim comigo aluno não tira 10? Só que eu já vinha numa sequência já de notas boas. Uhum. E ele falou assim, comigo aluno não tira 10. Eu falei assim, não. Eu falei assim, bom, vamos ver então se não tira 10. E acredito eu que o propósito dele era exatamente criar esse sentimento. Quero ver então, se eu não vou conseguir. Exatamente. Foi a primeira referência que eu tive de professor assim, e que te instigou e te desafiou. Foi o primeiro desafio assim que eu encontrei assim. Falei assim, não, vamos ver realmente se... Porque eu sabia da minha capacidade até então. E eu falei assim, bom, mas como é que ele chega assim e fala que ninguém tira 10? Fui, fiz a prova, tirei 10. Tirei 10 com ele. Foi o único que saiu naquele bimestre. O único 10 foi o meu que saiu. Depois ele veio conversar comigo, veio falar comigo. Falei assim, olha, mas... Eu vi que foi uma prova, estava um pouco mais difícil do que eu tinha passado. Tinha até um conhecimento aqui para ninguém tirar 10, tinha um conceito que eu não passei, que eu vou passar o semestre que vem. E eu vi que você sabia isso aqui. Eu já passo isso que é para não tirar 10. Que legal. Como é que você tirou? Aí eu peguei e expliquei para ele. A partir dali ele pegou e falou assim, olha, você está no caminho certo. Você está no caminho certo, porque é só o estudo que vai mudar a sua vida. Você precisa estudar para mudar a sua vida. Aí, foi passando o tempo, eu já tinha pego gosto por estudo, porque eu fui obrigado. Talvez se eu tivesse conseguido emprego naquela época, bem provável que hoje eu não estaria aqui.
conversando verdade. com vocês. Então, até aqui eu já vejo o Senhor, Ele conduzindo, Ele separando, Ele deixando que as coisas, que determinadas situações aconteçam, para que lá na frente você consiga ver que, olha, isso aí aconteceu porque tinha um propósito. Precisava acontecer desse jeito para que hoje você pudesse chegar, para que hoje eu pudesse estar conversando com vocês sobre isso. Com certeza, se eu tivesse começado a trabalhar lá, Não teria focado nos estudos. não teria. Mas com toda certeza não teria focado nos estudos. Teria partido para outro lugar, para outros caminhos, que vai saber se eu estaria vivo, porque eu tenho primos que hoje Meu Deus. já ficaram pelo caminho. Partiram para o lado mais fácil, né, da vida e ficaram pelo caminho. E numa situação assim como a sua, de não conseguir emprego, um certo preconceito por não ter a referência, a maioria dos jovens buscariam uma maneira mais fácil. Vão me preparar? A maioria não pensa assim, né? Não vou me preparar, eu vou arrumar. Onde eu arrumar alguma coisa que me der um retorno, é ali que eu vou entrar. E, graças a Deus, Deus te direcionou, né? Foi Deus preparando, Deus cuidando. Desde aquela época, Deus já cuidando. E mesmo com todas essas dificuldades que você enfrentou, você se destacou no estudo, né? E ingressou no universo da física. Como isso? Conte para nós. Eu estudava mesmo com afinco. Sabia que quando foi isso? Foi no segundo colegial. No segundo colegial, eu tive contato com um professor também. A minha vida sempre foi cercada por professores, né, que eram as minhas referências. Eu tive contato com um professor, e esse professor ele pegou e falou assim: olha, mas você pode... Expliquei para ele a dificuldade que eu tinha de encontrar emprego. Eu falei assim: olha, mas depois você pode prestar concurso. Você pode trabalhar assim por concurso, onde você não precisa depender das pessoas. Aí perguntei para ele: mas como é que funciona isso? Olha, para você prestar concurso, você tem que ter 18 anos, tem que ter terminado seus estudos, aí você faz. E esse professor era professor de física. Chamava Pedro. Ele é professor de física ali, professor na minha cidade, em Jardinópolis. Ele é professor de física em Ribeirão Preto também, no Colégio Industrial, Colégio Técnico Industrial de lá, a qual depois eu fui estudar também. Aí ele me falou sobre isso. Eu falei assim: então, você continua estudando, que você vai chegar uma hora que você vai conseguir passar num concurso, que você pode passar num concurso e conseguir um emprego melhor. Continuei estudando, fui estudando, terminei o colegial, não consegui emprego ainda. Consegui emprego depois que eu terminei o colegial numa bicicletaria. Numa bicicletaria eu consegui um emprego que o dono dessa bicicletaria, a irmã dele, tinha dado o emprego. A minha mãe trabalhava para a irmã dele, foi empregada doméstica da mãe dele. Tanto que eu tenho contato, cresci com os filhos dela, o Robson e o Danilo Santesso, cresci com eles. E o tio deles, o Francisco Tico Santesso, ele me deu um emprego lá. E eu fiquei trabalhando naquele período. Antes eu tinha feito o concurso do Correio e prestei a prova do CTI, né, lá industrial, que era o equivalente ao CTI aqui. Saí do colegial, fiz as duas provas, passei na escola, no colégio técnico, e passei no concurso do Correio. As duas provas foram próximas. Passei no concurso do Correio, só que o Correio ele foi me chamar. Eu fiz a prova em janeiro, o Correio foi me chamar só em novembro do outro ano. Era validado 2 anos, o Correio foi me chamar em novembro do outro ano. Fiz o curso, estava fazendo o curso, trabalhando na bicicletaria e fui indo. Até que chegou o momento que o Correio me chamou. Eu fui trabalhar no Correio como carteiro. Era a época que eu tinha que começar a fazer o estágio. Não consegui fazer o estágio, porque dava incompatibilidade de horário. Eu tinha que sair, tinha que parar de trabalhar, eu não podia trabalhar. Aí abandonei o curso. Deixei o curso. A única coisa que faltou foi realmente o estágio. Mas fiz todo o curso. E estava trabalhando no Correio. Comecei a trabalhar no Correio e eu fui fazer um cursinho pré-vestibular, porque quando você vem assim de uma sequência de estudos, você para, depois
te dá um vazio. Você sente um vazio. Hoje a minha esposa que sofre com isso. Ela que sofre com isso, porque o hábito de você estudar, tá sempre estudando, tá lendo alguma coisa, às vezes eu fico meio ausente. Meio ausente, assim, tô do lado dela, assim, mas ela tá olhando para mim, tô lendo alguma coisa, tô estudando alguma coisa, tô pensando em alguma coisa. Por um lado é ótimo, mas por outro... A mulher quer atenção. Precisa. Precisa, né? Então, você cria esse hábito desde pequeno, então depois é difícil você acabar se desvencilhando, soltando dele. Aí no Correio eu comecei a fazer esse curso, um cursinho pré-vestibular, que era dado, ministrado por alunos que haviam passado na USP, lá em Ribeirão, e por professores de cursinhos que davam aula de forma voluntária, que era realmente para pessoas carentes, para pessoas que não tinham condições. Aí eu fiz esse cursinho. E na minha facilidade, no meu gosto por ciências exatas, eu falei assim, olha, acho que eu vou prestar engenharia. Vou fazer o curso de engenharia. E comecei a estudar. Fazendo cursinho, aí no meio do ano, eu comecei a ver que não tinha curso de engenharia noturno. Nas faculdades públicas não tinha, naquela época, 99, 2000, não tinha curso de engenharia noturno. Todos os cursos eram cursos integrais. Então, como é que eu ia fazer para estudar? Como é que eu ia fazer para me manter? A minha família não tinha condição de me manter. O que eu faço? E eu queria estudar, queria fazer o curso. Aí eu vi que o curso que mais se aproximava ali era o curso de física. Eu já gostava da matéria, da disciplina. Aí eu fui fazer o curso de física, porque era um curso noturno. Eu conseguiria trabalhar durante o dia, conseguiria estudar à noite, daria prosseguimento nos estudos. Terminando, eu ia decidir se eu ia dar aula, gostava, se eu ia dar aula, se eu não ia. Enfim, terminando de fazer a faculdade, eu via o que ia fazer. Então foi no meio do curso, daquele cursinho, que eu optei por física. Por física justamente porque eu não tinha essa possibilidade de fazer engenharia, mas eu queria engenharia. A escolha era engenharia. Era engenharia. Quando eu fiz o vestibular, que eu passei a minha nota, atingi a engenharia. Daria para eu poder fazer o curso de engenharia. Mas aí eu não pude fazer. Por conta do período. Porque era um curso noturno, era um curso integral. E naquela época, aqui em Bauru, a Unesp não tinha acampamento. Hoje tem. Hoje a Unesp tem acampamento, hoje a Unesp tem um programa de acolhimento que ajuda financeiramente alunos de baixa renda, mas isso aí há 25 anos atrás não tinha isso. E faculdade pública naquela época também não era coisa assim não havia essa preocupação porque não era acessível para alunos de baixa renda. Mudou agora, poucos anos, que você conseguiu ver essa mudança. Mas lá atrás não era acessível para alunos de baixa renda, a universidade pública. Então, eu fiz o curso, passei no vestibular, fiz o curso, vim aqui fazer o curso. Consegui também, graças ao bom Deus, transferência. Eu saí do Correio de lá, trabalhava de carteiro lá. Aí, nesse período, entre você confirmar ali que você passou no vestibular e fazer matrícula, e você começar a estudar, nesse período aí foi uma questão assim de 3, 4 meses, você começa a ver Deus trabalhando mesmo. Aqui em Bauru não tinha como, não se faz transferência. Quando você está trabalhando assim no Correio, assim, principalmente no Correio, você só faz permuta, ou se abrir uma vaga. Normalmente em emprego público é assim. E aqui em Bauru não tinha vaga. Não tinha como, tinha concurso aberto, tinha sido preenchido as vagas, não tinha porquê criar uma vaga para mim aqui. Aí nesse período, o que aconteceu? Saiu uma pessoa, abriu uma vaga para carteiro em Lençóis Paulista. E tinha uma pessoa que trabalhava aqui em Bauru, que era de Lençóis Paulista. Nesse intervalo aí de 3, 4 meses entre eu terminar de fazer as provas, saber que fui aprovado, fazer a matrícula e vir para cá. Que loucura. Nesse período abriu uma vaga para carteiro lá em Lençóis. A pessoa que era de Lençóis pediu para ir para lá, ela foi e vagou uma vaga aqui em Bauru. Nesse período eu pedi a vaga de transferência de Ribeirão para Bauru. Nossa.
Como que era a sua fé nessa época aí? É isso que você já tinha um entendimento que era Deus trabalhando nisso? Não. Ou ainda não? Rapaz do Não, céu. era tudo coincidência pra mim. Pra mim era Meu tudo Deus. coincidência. Porque seria mais provável alguém daqui já conseguir uma vaga dessa? Porque se tinha um rapaz que era de Lençóis e estava trabalhando aqui, provavelmente tinha alguém que era daqui e estava trabalhando em outra cidade. Bem provável. Que poderia Teria, estar nessa vaga que Teria. você conseguiu. teria essa possibilidade, sim, da pessoa conseguir vir pra cá. E eu não sei o que aconteceu. Hoje eu sei. Sim. Hoje eu sei o que aconteceu. A minha supervisora, ela gostava muito de mim. Ela gostava muito de mim. E ela tinha contato com, na época, a gente chamava de gerente regional. Aí ela contou a minha história para ele e falou assim, olha, ele precisa ir para lá. Ele precisa ir para lá. Porque senão eu vou ter que desligar ele. Como de fato, teve um amigo meu também na mesma situação que ele não conseguiu e foi desligado. Só que ele tinha que ir para Prudente. Não conseguiu, foi desligado, teve que pedir para sair. E ele pegou e perguntou se tinha vaga ou em Bauru ou nas cidadezinhas da região. E se tinha alguém disposto a fazer essas permutas. Aí surgiu essa vaga, apareceu a vaga aqui em Bauru, não tinha ninguém querendo vir para Bauru. Nossa. E estava eu lá do outro lado, lá em Ribeirão, querendo vir para Bauru. Havia necessidade, foi criada uma necessidade de vaga aqui e eu precisando da vaga Doido lá. para vir para cá. Nossa, que legal. Doido para vir para cá. Aí consegui nesse período aí, fiz a matrícula, já tinha conseguido a vaga para vir trabalhar, já tinha estava certinho já o dia que eu ia me apresentar aqui em Bauru para trabalhar, né, já estava com a matrícula feita. Onde eu vou morar? Eita. Você sai de uma cidade, você vem para outra que você não conhece, não conhecia Bauru, tinha vindo para cá, antes de vir morar aqui, eu tinha vindo para cá uma vez só, que foi para fazer a matrícula. Nossa. Conhecer a faculdade, o hospital estadual, era só o esqueleto ainda naquela época. Era longe, peguei o ônibus aqui na rodoviária. Não tinha nenhum conhecido pra cá, nada? Ninguém. Nossa. Ninguém. Peguei o ônibus lá, desci aqui na rodoviária, perguntei pra uma pessoa lá, então, como é que eu faço para chegar na Unesp? A pessoa falou assim, olha, aqui do lado, aqui na avenida, passa um ônibus que vai para lá. Naquela época era aquele ônibus cinza e amarelo. Era ou cinza e amarelo ou vermelhinho e azul. Era um desses dois que eu peguei. Eu peguei o ônibus lá e ele pode pegar aqui que ele vai direto para lá. Vai te deixar lá em frente. Aí eu vim. Fui lá, fiz a minha matrícula. Ia voltar. Quando eu estava voltando, eu vi um rapaz que ele tinha feito o mesmo cursinho que eu, só que a gente estava em salas diferentes. Eu reconheci ele. Ele fez o mesmo cursinho que eu, ele tinha passado em desenho industrial aqui. Curso integral. E ele ia fazer o curso aqui. Ele veio fazer o curso, fez a matrícula, nós nos encontramos aqui. Para voltar, eu voltei de carona com o pai dele. Falei assim, olha, e aí, como é que você vai fazer lá? Aí ele falou assim, olha, lá eu vou conversar ainda com um veterano. Tem um cara que ele faz desenho industrial, que eu conversei com ele lá, que ele deu trote, essas coisas. E ele falou que eu podia ficar na casa dele. Então eu vou conversar com ele, vamos ver se ele consegue deixar você lá. Mas não é certeza não, viu? É bom você procurar alguma coisa. Aluga algum lugar para você ficar. Nessa conversa. Então eu vim naquela incerteza, vim naquela assim, bom, eu já sei que eu vou ter onde trabalhar, já sei que eu vou ter onde eu vou ter estudar, sei onde eu vou estudar, mas e onde eu vou morar? Vou dormir onde? Aí eu vim, chegou no dia de vir para cá. As aulas começavam na segunda-feira, eu ia começar a trabalhar na segunda-feira, cheguei aqui no domingo, era 11 horas eram umas 2 horas da tarde, mais ou menos, quando eu cheguei aqui em Bauru. Chegamos aqui, desci na rodoviária, fiquei esperando esse amigo meu, fiquei esperando ali no Brasil Portugal, ali na pracinha que tem ali. Ficamos esperando lá, eles chegaram umas 6 horas da tarde. Aí eu naquela apreensão, então, será que vai ter vaga? Será que eu vou conseguir dormir? O que eu vou fazer? E fui, dormi lá. Sei que dormi lá,
No outro dia de manhã eu acordei, fui trabalhar, trabalhei, não conhecia, era carteira, não conhecia a rua nenhuma aqui. Nossa. Malemar sabia chegar onde eu tinha dormido. E trabalhei, fui para casa dele, tomei aquele banho e fui para aula. Peguei o ônibus e fui para aula. Primeiro dia de aula, dia de trote. Trote? Dia do trote. Recepção de calouro, né? Aí você vai, conversa vai, você tá passando por aquilo ali, e aquelas brincadeiras, e vai. E tinha um veterano meu direto, ele estava no segundo ano, eu estava no primeiro. Tinha um veterano que ele estava precisando de 2 vagas na república dele. Porque as 2 pessoas que trabalhavam com ele estavam saindo. Tinham se formado e estava ajustando a situação, mas ia sair da república, e ele ia fechar a república. Era ele, na época era ele, mais um outro senhor que trabalhava no Banco do Brasil e 2 estudantes. 2 iam sair, precisaria de 2 para entrar. E eu conversei com ele, comecei a falar com ele, conversar com ele. E ele falou assim, olha, se você quiser, você pode ir lá, conhecer lá a república e você fica lá. Tá, mas eu nem me toquei em perguntar o nome dele, porque naquela época era só apelido. O apelido dele era Fly. E eu nem me toquei em perguntar o nome dele. Depois descemos, viemos ali onde ele morava, na Batista de Carvalho, quadra 12. Fui ali, gostei, né, da República. Ah, então, dá para ficar aqui? Dá. Posso vir hoje para cá? Pode. Aí eu subi, essa casa que eu tinha ficado era na Presidente Kennedy. Só subi na Presidente Kennedy, peguei as coisas e voltei. Não teve aula naquele dia, terminou mais cedo. Voltei. Aí eu comecei a conversar com ele. Então, qual que é o seu nome? Ah, então, me chamo Marco Antônio Jabur. Eu falei assim, Marco Antônio Jabur? De onde você é? Eu falei assim, olha, minha família é de Guaíra, que é próximo a Jardinópolis. Aí eu perguntei, você é parente do... Você tem algum parente em Jardinópolis? Eu falei assim, tenho. Meu tio Elias Jabur, foi vereador lá em Jardinópolis. Eu falei assim, você está brincando? Não, meu tio Elias Jabur foi vereador lá, sim. Começou a conversar. Eu sou de Jardinópolis, cara. Olha que legal. Aí eu falei assim, sou. Ali a gente já fez uma amizade, por isso. Quando ele ia para Guaíra, normalmente a gente ia junto, pegava carona com ele quando ele ia. Dificilmente ele ia, mas quando ele ia, sempre pegava carona com ele. E ali, mais uma vez eu vi Deus trabalhando, porque... Que coincidência, né? Ele colocou alguém ali que ia me facilitar também voltar para casa quando eu precisasse. Eu não ia muito, porque como eu trabalhava, final de semana, se eu trabalhava e estudava, final de semana normalmente eu utilizava para poder fazer as minhas coisas, lavar minha roupa, passar, estudar. Então eu quase não ia, mas quando eu ia e que casava dele ir, a gente ia, pegava para lá, então não gastava. Legal, então, já mais uma coincidência. E aí peguei muita amizade com ele, tenho amizade com ele até hoje. Hoje ele já não mora mais aqui, hoje ele é um excelente professor de física. Ele mora em Caraguá, mas bem conhecido aqui na cidade, é o Marco Antônio Jabur. E meu irmão, tenho ele como um irmão. E aí fiz. No primeiro dia, já tinha o trabalho. No final do primeiro dia aqui em Bauru, já tinha um trabalho, já tinha o estudo e já tinha onde morar. Aí era só estudar. E assim foi. Muito legal. E você se formou em física? Me formei, fiz o curso. Um curso difícil, não é fácil. É um curso, a gente fala assim, olha, física é um curso que é fácil de passar, fácil de entrar. Mas para você sair, meu amigo, para você sair do curso... Da sua turma, quantos saíram? Olha, entraram 30, se formaram, acho que 12. Nossa. 12. Eu vi, se eu não me engano, o Serjão, acho, do foguete. Ele é físico, não é? O Serjão. Eu não lembro, esse foi ele que falou que da turma dele também tinha uma pancada e no final chegou 4 ou 5 também. Exatamente. Que se formaram. Se formaram, assim, mas não se formaram assim nos 4 anos regulares. Sim. Se formaram 12, mas esses 12, assim,
5 se formou nos 4 anos, aí depois um se formou no 5º, e por aí vai. Curso de física é normal, e é bacana o curso de física justamente por isso, porque você acaba tendo contato com um aluno do 4º ano, do 3º, 2º, você está no 1º ano ali, tem aluno do 4º ano fazendo curso com você, e você não sabe por quê. Então, aí você vai saber lá na frente. Lá na frente você vai saber por que ele está ali no 1º ano, fazendo matéria no 1º ano. Rapaz, e como um físico aceita Cristo em sua vida? Como que é essa história? Conta pra gente, porque assim, é bem difícil, né? Aí foi, porque na faculdade, no decorrer da faculdade, você vai aprendendo, né? Você vai aprendendo a física, todas as teorias, a teoria da evolução, você vai aprendendo tudo, Big Bang, todas essas coisas. E eu era e sou muito interessado por isso até hoje. Até hoje. Fiz curso ali de astronomia no decorrer da faculdade, astrofísica, vários cursos. Só que Deus, ele tinha olha, agora acho que está na hora de eu me fazer conhecido. Mas a você. E como assim, você se desprendeu desses conhecimentos para caminhar no caminho da fé? Cara, porque a física vai, né, para aquela questão da lógica, vai pro outro lado, caminho né? Oposto. Caminho física, oposto, tudo é provado. Tudo é provado na física. Para que aquilo tenha, para que na física tenha validade, precisa ser provado, precisa ser demonstrado. Coisa que é diferente. E como aceitar essas coisas que não tem prova, cara? A tal da fé. É só vivendo, né? Aí você tem que começar a viver. Aí legal. Foi aí que Deus coloca a minha esposa na minha frente. Hoje a minha esposa na minha frente. Como que foi? Conta aí pra gente. Nossa. Foi a minha esposa, eu conheci ela de vista, primeiro. Eu conheci ela de vista por quê? Porque tinha um rapaz, que inclusive foi professor dela, o Rodney, ele morava ali no bloco dela, onde ela mora. E eu sempre estava lá na casa desse amigo meu. E eu sempre passava, para eu sair do condomínio, eu precisava passar pelo portão e pelo bloco em frente à casa dela, onde ela morava, na época onde a gente mora hoje. E ela saía sempre aos horários que ela saía para trabalhar, ela trabalhava em um hospital, eu sempre via ela passando assim. Só que eu achava ela bonita, assim, pensava, é bonita, é uma mulher bonita. E foi. Encontrando. E naquela época, nos finais de semana, quando eu não terminava, depois que eu terminava de fazer todas as minhas coisas, e eu não queria sair, tava cansado, não quero sair não. Vou conversar, encontrar, ver se eu consigo achar alguém na internet. Aí vou conversar, bater um papo e vou dormir, deitar e dormir. Aí numa dessas eu encontrei ela. Comecei a conversar com ela na internet. Aí comecei a conversar assim, conversar. Fazer umas perguntas. Eu acho que é quem eu tô pensando que é. Eu acho que é. Você não tinha certeza que era ela? Não tinha certeza. Eu acho que é. Aí depois eu pedi uma foto pra ela, ela mandou. É ela mesmo. Só que nisso eu fiquei enrolando ela ainda uns 3 meses. Até que chegou um dia, não teve jeito, a gente teve que se encontrar. Aí eu enrolei. Mas já sabia quem era ela. Já. E dada a diferença de idade que a gente tem, eu falei assim, ela não vai querer nem saber de conversa comigo. Mas eu gostava de conversar com ela, e gosto até hoje. E assim a gente se conheceu. Marcamos de nos encontramos, gostamos, nos gostamos ali de cara. E começamos a ter um relacionamento. E a diferença, ela já conhecia o Senhor, mas estava afastada naquele momento. E eu com as minhas crenças, com as minhas certezas comprovadas. Só que a minha avó, ela tinha colocado uma sementinha de fé no meu coração, porque ela era muito católica mesmo. E ela colocava aquilo no meu coração e eu aceitava aquilo. Apesar de conhecer a física, eu aceitava aquilo ali, mas mais é por imposição. Aí eu conheci a minha esposa. Aí o Espírito Santo começou a incomodar ela para poder pregar e falar de mim, falar dele para mim. E começou a colocar isso no coração dela. E ela fala assim, gente, Jesus, mas como que eu vou falar isso para ele? Porque ele não acredita nessas coisas, que eu vou falar para ele de Deus, essas coisas assim. Ele
tem conhecimento aí de física, dessas coisas aí, não vai acreditar. Aí olha a sabedoria dela e a sabedoria do Espírito Santo. Fala assim, olha, pede para ele ler a palavra. Pede para ele procurar as confirmações na palavra. Ele não fala que ele acredita em santo, que ele acredita nisso, nisso, nisso. Pede para ele buscar na palavra o fundamento para isso daí. Só que aí vocês sabem como é que funciona, né? Depois que entrou... Depois que você conhece, depois que você consegue ver, depois que você consegue entender aquilo que está escrito por detrás da palavra, aí você consegue verdadeiramente ver por que está escrito: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso para você foi mais ou menos o que o professor fez com vocês? Foi. Porque Vai lá, ela me desafiava. Ela me desafiava a ler. E eu não tinha nem como ficar bravo, porque eu tinha a Bíblia e eu falei assim, ó, lê. Eu tô falando isso pra você. Se você não acredita em mim, lê. Tá escrito lá. Meu Deus. Aí, eu, né? Não, eu vou ler. Vamos ver se tá certo, se é isso mesmo que ela tá falando. Fui ler. Aí a gente começa a ler, o Espírito Santo vai começando a falar, e aí você vai começando a... Aí chegou uma hora que eu falei assim, realmente, não dá. Não dá. É isso. Não dá, não tem como, não tem jeito. Aí eu tive minhas primeiras experiências assim, com o Senhor. Aí realmente eu me rendi, pensei, realmente não dá. Aí depois você vai vendo, né, como as coisas se encaixam. Uhum. Você vai vendo lá que em Colossenses está escrito lá, então, ó, e Deus fez todas as coisas, visíveis e invisíveis. Tudo que foi feito, tudo que foi formado, foi feito por Ele, por meio dele e para ele. Aí depois você vem com conhecimento de física, você sabe que realmente existem coisas invisíveis aí em cima, coisas que nós sabemos, matéria escura, energia escura, são todas manifestações que existem, só que a gente não consegue ver. Nós sabemos que temos, que tem, mas a gente não consegue ver. Mas como é que você sabe que tem se você não consegue ver? Porque ela interage com outros corpos. Legal. Então, a física ela mostra isso. Aí eu vejo isso escrito na Bíblia. Então, você não deixou a física. Não. Você só uniu as duas coisas. Eu só consegui enxergar. Uhum. Aí eu consigo, e aí é muito mais fácil, né, pra gente que é física, é muito mais fácil a gente enxergar. Por exemplo, quando você pega... Nós temos aqui entre Terra, aí você tem Marte, aí você tem um cinturão de asteroides, aí você tem Júpiter. A Terra ela não é atingida por asteroides. Por quê? Porque o maior planeta do Sistema Solar, que é Júpiter, ele puxa tudo quanto é corpo celeste que tenta se aproximar da Terra, que vem em direção da Terra, Júpiter ele absorve. Coincidência? Igual todas as outras da sua vida, né? Então aí você consegue enxergar, você consegue ver assim, gente, mas não é possível que isso aqui tudo é coincidência. Não é possível que é tudo organizado, que tudo tem uma ordem. Todos esses detalhes, né? E são detalhes assim que a gente vê que se um pouquinho que muda... Se o sol fosse um pouquinho mais quente, se fosse um pouquinho mais ali... A Lua, se a Lua fosse um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais próxima, o efeito das marés seria devastador. Olha só. São muitos detalhes, né? Pra gente achar que simplesmente explodiu. Do nada aí. Então, aí eu tive, quando eu tive esse contato com o Senhor, com o Salvador, aí eu comecei a entender, comecei a ver essas coisas. Não, realmente, as coisas que aconteceram precisavam acontecer. Deus tinha que colocar ela para poder me ensinar isso, para poder me mostrar isso, e com isso ela voltou para os caminhos do Senhor. Que legal. E eu fui para os caminhos do Senhor nisso daí. Mas aí muita coisa aconteceu. Depois que a gente conheceu, logo que a gente se conheceu, passei num concurso também para agente penitenciário, fui trabalhar de agente penitenciário, não gostei. Outro contato com direito que eu tive também, não gostei, falei assim, não, penal não é para mim, não gosto disso, não é isso que eu quero mexer, não é isso que eu vou mexer, e nem pensava nisso na época. E foram passando os anos, até que eu tive a minha primeira experiência com o dom de profecia.
Que legal. Primeira experiência com o dom de profecia. A gente ia frequentar uma igreja, inclusive o Shalom não está mais aqui. E tinha um pastor que ele tinha esse dom de profecia. E a gente estava assistindo o culto, eu sentei, estava ouvindo o culto, ele chegou, ele veio assim, parou, falando, ele chegou bem na minha frente, assim, apontou o dedo para mim e falou assim, olha, eu vejo que você vai passar num concurso para ganhar tanto. Eu olhei, fiquei olhando para ele assim, não entendi nada, porque não tinha experiência, ainda novo convertido. Você vai ganhar tanto. Ele falou valor redondinho. Valor. Vamos Falou lá. o valor. Continue essa história. E eu fiquei, olha, tá, né? Eu só acreditei naquilo ali porque ele falou que eu ia passar num concurso. Só que, como é que ele sabia que eu estava estudando para concurso? Então, eu comecei a acreditar por causa disso. E nisso, fiquei esperando. Isso era 2008. E continuei os meus estudos, continuei estudando, prestando concursos, e foi. Quando foi em 2009, surgiu o concurso ali da Universidade de São Paulo. Foi coisa rápida. Abriu, já logo fechou. Eu fui lá e fiz a inscrição. E fui. Fiz a inscrição, fui classificado, demorou um tempinho para chamar, mas chamou. Nesse período a minha esposa se aposentou, trabalhava na saúde, já estava saturada já, vê muita coisa, vê morte, porque trabalha na saúde, vê muita morte, essas coisas, então ela já estava psicologicamente cansada. Aí ela se aposentou. Na aposentadoria dela, o valor foi bem inferior ao que realmente poderia ser, foi uma injustiça, só que na época a gente não tinha o conhecimento, não sabia o que fazer, ficou por isso mesmo. Ela se aposentou com um valor menor do que deveria, ficou por isso mesmo. Logo em seguida, 2 meses, 1 mês, 2 meses depois, eu fui chamado para assumir a USP em razão da desistência de 2 pessoas. Elas não quiseram a vaga, era para trabalhar no escritório jurídico da USP. Aí eu fui chamado, não lembro, fui chamado uma quinta-feira, eu tinha 5 dias, até terça-feira para responder. Nisso eu estava trabalhando no correio. Aí eu fui perguntar para ela, então, Maria, o que você acha? Sai ou não sai? Porque financeiramente, naquele momento, era praticamente elas por elas. Só que eu tinha 10 anos de correio, né? E eu ia ter começado nada, do zero. Eu falei assim, olha, eu não posso opinar com relação a isso. Vai orar. Vai orar. Aí eu falei assim, então vamos orar, né? Vamos orar. Isso na quinta-feira. Falou isso na quinta-feira, na sexta-feira, no sábado, no domingo tinha culto. Aí eu fui no culto. Com aquela aflição, com aquela angústia, Senhor, eu preciso responder isso. É terça-feira, Senhor. Senhor, eu preciso, na época eu ainda não conhecia o São 40, apressa-te, Senhor. E fiquei orando. Prestando atenção no culto. Aí uma moça teve oportunidade e cantou aquele hino, a glória da segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida e essa promessa é verdadeira. Pronto. Nossa. Naquilo ali veio a resposta que eu precisava. Na segunda-feira, eu cheguei no correio, pedi demissão, fui na USP e falei que eu ia assumir a vaga. Assumi. Cumpri o aviso, no dia 28 de março de 2011 eu entrei na USP. No comecinho de abril, a USP estava terminando um processo de como é que chama? Estruturação de carreira. A USP estava reestruturando a carreira. Aqueles salários que eu tinha prestado lá, quando eu fiz o concurso, eles iam ser mudados e ia ser alterado. E ela estava em fase final de implantação, só que eu não sabia disso. Só sabe disso quem estava trabalhando lá. Até então, ninguém tinha falado nada para mim. E isso também não influenciou a minha decisão. E eu também não sabia. Aí, chegou em março, eu comecei a trabalhar, em abril teve meu primeiro salário, e em maio eles fecharam a readequação, a reestruturação da carreira. O salário ele foi aumentado. Adivinha para quanto foi o salário? O salário que o profeta anunciou. Verdade, meu Deus. Mais uma coincidência. Rapaz, eu queria umas coincidências dessa, hein? Ou coincidência boa. Mais uma coincidência.
Rapaz, Então, Meu Deus. aí você vê que Deus vai trabalhando. Detalhes também, hein? Cada detalhe. Se eu não tivesse dado ouvido à voz do Senhor lá, é bem provável que eu estaria no correio até hoje. Meu Deus. Porque ela no correio você tinha possibilidade de ir subindo. Mas o Senhor falou ele tão forte no meu coração, eu precisava de uma resposta. E o Senhor, ele deu a resposta. E muitas vezes, às vezes a gente ora, a gente precisa de alguma resposta, e eu esperava, pela experiência que eu tinha tido, com a experiência de Deus falar direto, através de uma pessoa, a pessoa chegar para mim, apontar o dedo e falar, eu achava que Deus ia falar daquela forma comigo. Mas não, Deus ele usou um hino para poder falar comigo e para poder me dar a resposta. Que legal. Então, às vezes, a gente ora esperando que Deus dê a resposta de uma determinada maneira, e às vezes Deus dá a resposta de outra. Que se você não estiver atento, não estiver ligado, Deus já respondeu. Às vezes você perdeu a resposta do Senhor, perdeu o tempo, e fica aí, depois culpando o Senhor. Senhor, mas por que o Senhor não respondeu? Aí vem aquela, gente, mas eu respondi, eu fiz um monte. Você queria mais o quê? William, nossa conversa está muito boa, assim, nem vi a hora passar. A gente vai ter que Muito marcar bom. a parte 2. Parte 2? Vamos ter que marcar a parte 2, porque tem muita coisa ainda pra gente conversar. Tem, porque a parte do direito, Aí é onde... ela começa a entrar a partir do momento em que eu entro na Universidade de São Paulo. Rapaz, não, você vai ter que contar essa história. Ali eu começo a ter, realmente pegar gosto pelo direito. Ó, então vamos fazer o seguinte. Você vai mandar uma mensagem nessa sua área do direito para quem está nos assistindo, dando uma dica para essas pessoas, tá? O que você quiser falar, o que você sentir no seu coração, olhando para essa câmera, tá? Porque infelizmente o nosso horário já se foi, a gente tem uma outra entrevista. Eu gostaria que você mandasse essa mensagem para as pessoas. Na sua área de atuação, por favor. Então, a minha área de atuação é direito previdenciário. O que eu faço, e é um alerta isso, se atentem às contribuições, façam as contribuições, contribuam para o INSS. Mas eu não tenho registro em carteira. Procure um especialista e se informe como é que você deve fazer essas contribuições. Por quê? Porque na minha área de atuação eu vejo muita gente que chega ali no final da vida, sim, ou chega numa idade de se aposentar, 60, 65, às vezes até 70 anos, e não tem os requisitos para conseguir um benefício. E aí ela fica dependente de outra pessoa, dependente de terceiros, para poder passar o restante da vida. Porque, por alguma situação, não contribuiu, deixou de contribuir. Então, o alerta que eu faço, a dica que eu dou é, olha, se você não é segurado do INSS, procure orientação, faça as contribuições de maneira correta, porque também fazer contribuição de qualquer jeito, você só está perdendo dinheiro, isso aí não vai reverter a seu favor. Mas fazendo as contribuições, sendo segurado, você tem direito a todos os benefícios que a pessoa segurada obrigatória, aquela que trabalha em carteira, ela tem, que é auxílio em incapacidade temporária, se você fica doente, auxílio em incapacidade permanente, que é a aposentadoria, né? Por invalidez. Então, todos esses direitos você tem sendo segurado. Então, é bom e é muito interessante que, principalmente as mulheres que deixaram de contribuir, ou aquelas que trabalham em casas, trabalham como diaristas, famosas diaristas. Eu trabalho 2 dias aqui, 2 dias aqui e 1 dia ali. Essas que não têm registro em carteira, mas que são diaristas e trabalham, procure orientação, faça as contribuições. Porque a gente sabe que serviço doméstico é um serviço pesado, pode dar e acontecer da pessoa sofrer um acidente. E aí, como é que vai fazer? Se a pessoa é diarista, como é que o INSS vai proteger aquela pessoa se ela não é segurada, se ela não faz essas contribuições? E onde ela pode buscar essa orientação? Orientação, advogado. Advogado. Advogado especialista em previdência, de preferência. De preferência, porque aí ele vai saber orientar certinho. Olha, recolha dessa forma, de acordo com o seu perfil, você se encaixa nesse tipo de contribuição, você se encaixa nesse perfil, então você pode recolher dessa forma. Tá? Abrir MEI,
abrir MEI é algo assim que eu particularmente eu não recomendo. Por quê? Porque existem modalidades de contribuição que você pode fazer, você pode verter, sem ter a obrigatoriedade de pagar a MEI. Porque uma vez que você abre o MEI, você é uma pessoa jurídica, você vai pagar aquilo ali. Se você teve rendimento, você paga. Se você não teve rendimento, você paga. Se você não pagar, isso aí vai te gerar uma dívida tributária. Você vai pegar uma briga com o fisco. Então, o MEI eu não recomendo. Só realmente se a pessoa trabalha ali realmente com o MEI, se ela sabe disso daí e é bem orientada, aí... No caso, para uma diarista, um pedreiro que pega serviços, né, esporadicamente, uma semana trabalha, outra semana não, tem alguma coisa mais adequada para esse tipo de pessoa? Tem justamente para... E essas contribuições, ela pode fazer, ela não tem aquela obrigatoriedade. Porque, normalmente, essas contribuições, você não vai contribuir isso... A pessoa pode utilizar essas contribuições para aposentadoria por tempo de contribuição. Mas ela pode contribuir com um valor menor, 11% ali, sobre o salário mínimo, e ela conta essas contribuições, só que aí só na aposentadoria por idade. Sim, e não paga essa mensalidade igual paga na MEI? Não, você vai fazer a contribuição, faz a contribuição mensal. Mês eu consegui contribuir, o mês que vem eu não consegui. Deu algum problema. Tá, tudo bem. Você pega, no outro mês você vai e contribui. Que legal. Tá? Então, você tem isso. Só que só conta os meses que você efetivamente contribuiu. Isso que eu ia perguntar mesmo. Então, eu preciso de 15 anos, né, para ter um benefício. Então, vai contar os meses que você contribuiu. Parei aqui, então aqui parou de contar. Parou. Começa a contar de novo quando você voltar a contribuir. Isso, começa a contar de novo. Mas a qualidade de segurado, você continua segurado do INSS por um período, por um tempo. Então, às vezes, mas se eu parar de contribuir, que muitas vezes as pessoas têm essa dúvida. Mas se eu paro de contribuir agora, contribuir durante 2 anos, aí eu parei de contribuir. Aí eu fiquei 6 meses sem contribuir. Se eu precisar de um benefício, eu tenho direito? Tem direito porque você está no que a gente chama de período de graça, que são 12 meses cessadas a contribuição. Você tem esse período. É o mesmo período que tem a pessoa, o caso da pessoa que para de contribuir, e aconteceu esses tempos aí, a pessoa ela parou de contribuir, ficou grávida, enquanto estava no período de graça, não sabia que podia e que tinha direito ao salário maternidade. Ela foi descobrir isso quando a criança já estava com 5 anos e 1 mês. Meu Deus. E esse benefício ele pode ser requerido até 5 anos depois do parto. Nossa. Depois do parto. 5 anos? 5 anos. Aí por causa dos meses ela perdeu. Se você é segurada... Ela parou os 12... Ela contribuiu, ela era segurada, ela tinha parado de contribuir, ela era segurada, teve a criança, achou que não tinha direito e deixou. Ela viu uma matéria na internet que podia pedir o benefício retroativo, aí ela veio me procurar. Eu falei assim, quantos anos tem a criança? Então, ela fez 5 anos o mês passado. Por causa de um mês. Por causa de um mês ela deixou de receber o benefício. Por quê? Não tinha conhecimento. Informação. Então, na dúvida, é o que eu falo, procure um advogado, procure um profissional especializado, de preferência em previdência, para poder te orientar nessas questões. Porque isso aí faz uma diferença muito grande, principalmente lá na frente, quando a pessoa precisa. Que é quando a Seguridade Social, que ela visa proteger, o segurado, dar uma proteção, uma garantia social à pessoa na velhice. Esse é o objetivo da Previdência Social. Procure um especialista para poder se precaver nessas situações. Principalmente diaristas, procure informação de como é que você faz para poder fazer esses recolhimentos. Profissionais liberais, procure orientação antes de abrir MEI, porque também peguei esse tempo atrás aí caso de uma pessoa que ela abriu MEI, deixou de contribuir, aí como estava com a MEI aberta, aí estava com dificuldade para conseguir o benefício de prestação continuada. Tem todos os requisitos para conseguir o benefício de prestação continuada, que é o BPC, que eles chamam de LOAS, entendem como LOAS, mas é o benefício de prestação continuada da Lei Orgânica da Assistência Social.
ela estava com dificuldade para conseguir esse benefício, por quê? Porque ela tinha a MEI aberta. Tinha a MEI aberta. A MEI, ela presume renda. Ela precisa fechar a MEI. Ela precisa regularizar para poder fechar. Para poder conseguir esse benefício. Ela tinha todos os requisitos mesmo, para poder conseguir esse benefício de prestação continuada, que não é aposentadoria. Uhum. As pessoas pensam que é aposentadoria, mas não é. Você recebe enquanto você preenche os requisitos. Perdeu os requisitos, perdeu o benefício. Tá? Então, principalmente para essas pessoas, para quem é MEI, para quem recebe BPC também, existe uma possibilidade de você fazer as contribuições. Para quem já recebe? Para quem recebe o BPC, LOAS, existe a possibilidade para ela poder fazer as contribuições, mas essas contribuições elas precisam ser orientadas para que a pessoa não recolha no código errado, o INSS entenda como renda e corte seu benefício. Sim. Mas existe uma forma. Existe uma forma de você fazer os recolhimentos para contar com o tempo de contribuição, para depois você pegar e pedir a sua aposentadoria. Aí você cancela o BPC, que é um benefício que, se você perder os requisitos, ele é cancelado, e você tem a sua aposentadoria. Uhum. Então, existem formas de você fazer isso daí, de você trabalhar isso daí, para você garantir o seu benefício lá na frente. A gente estava falando sobre um assunto antes, que eu acho que é legal passar para o pessoal também. Você falou sobre as donas de casa, que elas também conseguem contribuir e lá na frente contar, que ela comprovando que ela trabalha dentro de casa mesmo. Sim, que é o contribuinte facultativo baixa renda. Nessa modalidade, a pessoa tem uns requisitos, são requisitos rígidos assim que a pessoa tem que cumprir, que é inscrição em CAD único, a renda familiar tem que ser até 2 salários mínimos e ela precisa trabalhar exclusivamente em casa, serviço doméstico. Uhum. Preenchidos esses requisitos, ela pode fazer a contribuição, e é uma contribuição no mesmo valor do MEI, que é 5% do salário mínimo. Ela pode fazer esse recolhimento, e isso aí vai contribuir para a aposentadoria, para uma aposentadoria dela, por idade lá na frente. Então, as donas de casa que se enquadrem nesses requisitos, é bom fazer um estudo antes, para ver se ela se enquadra nesse requisito, para poder fazer o recolhimento, porque se faz o recolhimento e ela não está enquadrada nisso, o INSS não aceita. Você simplesmente pagou, para ele aceitar, depois você vai ter que fazer a complementação desse valor, do 5% para 20% ou para 11%, a depender, mas aí em cima desse valor, dessa diferença, vai multa, vai juros, vem um monte de coisa. Tá? E a pessoa que faz esse tipo de recolhimento está sempre assistida. Por quê? Porque você não corre o risco de acontecer o que aconteceu com o caso que eu peguei. A pessoa ela fazia o recolhimento como facultativo baixa renda, como dona de casa. Ela fez e passou por uma cirurgia, recebeu o benefício, auxílio-doença, por um período. E isso não tem problema nenhum, a pessoa pode receber. Só que, quando ela passou pela perícia, ao invés dela falar que ela realmente que ela trabalhava, que ela não tinha emprego, que ela era dona de casa, o perito pergunta para ela, qual que é a profissão da senhora? Ela pegou e falou assim, eu sou doméstica. Aí, em função dessa informação, em função do laudo do perito, o INSS desconsiderou 6 anos que ela recolheu. E às vezes ela nem analisou. Foi por falta de falta de conhecimento. A doméstica era que trabalhava em casa. Foi falta de orientação, falta de conhecimento. Só que lá o INSS é algo assim que presume-se verdadeiro, mas você tem que entrar com todo um processo para poder desconstruir isso daí e mostrar. E aí como é que você vai fazer para comprovar um recolhimento de facultativo baixa renda que aconteceu lá 15 anos atrás? Nossa. Como que você consegue comprovar isso? Então, são algumas coisas que é bom você procurar um especialista justamente para poder te orientar, para você chegar lá na frente precisando do benefício, porque normalmente quando as pessoas chegam nessa idade, elas já estão fisicamente debilitadas, já estão mais fracas, já não tem tanta força assim, aí ela vai naquela confiança de que tem o benefício, que pagou, que recolheu, que trabalhou, mas o INSS nega. Aí não sabe por que o INSS negou.
Então, precisa de informação, precisa de acompanhamento. Acompanhamento. E para isso nós vamos deixar o seu Instagram, o seu contato na descrição do vídeo. Com certeza. Para o pessoal te procurar. William, quero agradecer. Olha, muito obrigado. Sua participação é incrível, sua história é incrível. As informações que você passou aqui, muito relevante. O meu desejo é que Deus te abençoe muito. Amém. E que realize todos os sonhos que está no seu coração, se for da vontade dele, né? A vontade dele na sua vida, eu vou falar para você, hein? É uma coisa boa, hein? Deus preparou, caprichou. E muito obrigado por compartilhar tudo isso que ele fez na sua vida aqui com a gente, com quem está nos assistindo. Eu tenho certeza que vai inspirar muitas pessoas, cara. Muito obrigado mesmo pela sua participação. Foi incrível. Olha, eu é que agradeço vocês. Agradeço muito mesmo vocês abrirem esse espaço para eu poder compartilhar um pouco da minha história, de poder realmente falar e mostrar para as pessoas que, independente da situação, Deus ele sempre tem e sempre terá o controle das nossas vidas na mão dele. O Salmo 139, 16, ele diz lá, né, que Deus ele nos conhecia antes mesmo de nós sermos formados. E que todos os dias das nossas vidas, ele já tinha escrito bem antes deles virem à existência. Então, quando eu olho para a minha vida assim, eu vejo realmente o cumprimento dessa palavra e vejo que tudo que foi acontecendo foi algo que ele foi planejando, que ele foi cuidando, que ele foi estruturando, que ele foi encaminhando para que eu pudesse chegar aqui hoje. Muito bom. Me coloco à disposição para poder ajudar, para poder compartilhar, porque hoje eu faço algo assim com o conhecimento que Deus proporcionou que eu tivesse, que eu adquirisse, eu consigo e me sinto muito feliz em ajudar as pessoas, proporcionar dignidade para as pessoas, porque direito previdenciário é isso, é você proporcionar dignidade para as pessoas. E faço isso com amor, porque papai até então tem cuidado. Seu propósito. Amém. Parabéns. Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu tenho certeza que a sua história vai inspirar muitas pessoas. Para nós é um prazer poder registrar a sua história no nosso podcast, porque é uma história de um cara batalhador, vencedor, passou por batalhas, por lutas, e hoje está aí com o propósito de ajudar outras pessoas, e que Deus continue te abençoando. Para você aí que tem dúvidas sobre previdência, aqui está um excelente profissional. Hoje você não conheceu apenas o profissional, mas conheceu um pouco mais a fundo a história de um cara batalhador, guerreiro, vencedor, que está aí disposto a te ajudar. Então, se você tem alguma dúvida, procure o William. Nós vamos deixar aqui as redes sociais, aqui na descrição do vídeo. Vai lá conhecer um pouco mais do trabalho dele, vai conhecer ali o dia a dia dele, que eu tenho certeza que se você precisa de um excelente profissional, aqui você encontrou um excelente profissional. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanham, que irão nos acompanhar. Essa live vai ficar disponível para vocês assistirem quantas vezes você quiser, quantas vezes você tiver dúvida e quiser ouvir um pouco mais, você vai assistir quantas vezes quiser. Então, tamo junto, muito obrigado. Se inscreva no nosso canal, vai lá nas redes sociais do William também, vai lá na nossa rede social, Brothers Podcast, dá uma moral lá pra gente lá, comenta, curte, compartilha, faz esse projeto crescer cada vez mais. Tamo junto, é pra vocês que a gente faz isso daqui. É pra inspirar vocês. Desculpa. Vem pra Berta, Júlio. O homem tá empolgado aqui. Júlio, obrigado. Obrigado. O nome da esposa? Maria Augusta. Maria Augusta, obrigado pela presença. Deus abençoe. Gente, até o próximo Brothers Podcast. Tchau.